Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs, bom dia, irmãos e irmãs que nos acompanham na live nesse momento e que depois estarão, talvez, vendo esse tema que nós vamos trabalhar hoje no nosso grupo aqui. O título desse tema é sobre vocação. O que é vocação? Capítulo 4, Efésios, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 6. Eu vou destacar o versículo 1, em que o Paulo, depois de explicar muitas coisas a respeito da doutrina da salvação, ele fala: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. E depois os irmãos poderão ler a sequência até o 6. Eu quero parar aqui para trabalhar essa palavra vocação. Num primeiro momento, nós temos o entendimento humano sobre vocação. Se você perguntar para qual é a pessoa, essa pessoa tem vocação para isso. Ele tem um talento próprio, natural. Então, tem uma natureza que a pessoa tem espontaneamente, que ela apresenta uma coisa que é diferente de qualquer pessoa. E a gente chama isso que é vocação. Ele tem essa vocação para alguma coisa. Mas a palavra de Deus fala que nós somos chamados para essa condição dessa vocação. E a vocação, a palavra vocação, além de ter esse sentido dessa natureza espontânea que a gente apresenta para desenvolver uma atividade, um serviço, prestar um serviço, a palavra que existe é klesis, para vocação no grego. E klesis, ela tem um sentido a mais do que simplesmente esse contexto de fazer alguma coisa. Então, vocação, ela tem um sentido de um chamado. A palavra de klesis é um chamado vocacional, e essa vocação tem uma relação não com atividade apenas, mas é também o que Jesus nos chamou e também nos denominou. Então, quando Jesus fez o primeiro Adão, juntamente com o Pai e o Espírito Santo, é a Trindade, tudo começou com o amor de Deus Pai, que é o fundamento, que é a referência que nós temos que ter, o amor de Deus. Depois, a evidência é a graça revelada em Cristo Jesus, que pela palavra ele formou todas as coisas. E essa palavra se encarnou nesse homem chamado Jesus, que gostava de ser chamado Filho do Homem. E ela se expressa no final com o propósito de comunhão. Então, o amor de Deus Pai se revela na graça, e a graça consuma na comunhão do Espírito Santo. Essa é a revelação que Deus dá para nós entendermos esse sentido da vocação. E vocação, muitas vezes, a gente pensa apenas no sentido humano, secular que nós vivemos. E vocação que Deus nos fez, Ele nos chamou primeiro à existência. Esse é o chamado, porque Ele nos chamou e nos deu a condição de sermos a imagem e semelhança, uma pré-figura de Cristo, o primeiro Adão. Então, o primeiro chamado é esse. O segundo chamado, Ele nos chamou e nos deu a condição de sermos a imagem e semelhança dele, como filhos e filhas amadas de Deus. E o terceiro é que nós, como filhos e filhas amadas de Deus, vocacionados a isso, nos deu o propósito de expressarmos com a nossa vida quem Deus é. Então, a vocação não é só a atividade ou o trabalho que a pessoa exerce. Antes dela, a palavra klesis é um chamado, um nome dado para expressar um propósito. E é isso que Deus fez conosco. Ele nos chamou à existência, nos deu a condição de sermos filhos e filhas de Deus, isso é vocação. E depois ele falou: agora, sendo a imagem e semelhança, filhos e filhas, crescei, multiplicai, enchei a terra, dominai e expressai o louvor para a minha glória. Então nós somos feitos desse modo. E muitas vezes a pessoa lê isso como vocação, como alguma coisa de atividade apenas. Mas antes de qualquer atividade que a gente faz, nós temos que ter a consciência que nós somos
antes de tudo, antes da criação de todas as coisas, Ele nos chamou à existência para sermos filhos e filhas de Deus. Essa é a vocação. E às vezes a gente tem uma dificuldade de entender esse processo, porque muitas vezes a gente acha que Deus está dando uma salvação para corrigir alguma coisa que deu errado. Ele não está corrigindo uma coisa que deu errado. Ele está voltando ao princípio do que é aquilo que Ele fez, que era santo, justo, que era bom. Era a condição de sermos filhos e filhas. Então Jesus veio para salvar esses filhos e filhas que se perderam. Por um problema do quê? De rebeldia. Porque eles não quiseram permanecer como Deus os formou para ser a expressão dessa vocação. Então, quando Paulo fala isso, ele fala o seguinte, e agora eu vou completar para encerrarmos, depois ficarmos aqui discutindo esse tema, né? Ele diz: rogo-vos, pois, o prisioneiro no Senhor, esse prisioneiro no Senhor, que ele está ligado a esse contexto dessa graça, desse amor que é em Cristo Jesus, amém? Não é prisioneiro no sentido de preso, né? Que andeis de modo digno da vocação. Andar de modo digno dá uma expressão da nossa vida contínua, de estar vivendo para expressar que somos filhos e filhas de Deus. Mas o homem perdeu isso, como eu disse. Então ele diz o seguinte: porque você foi chamado para essa condição de ser um filho e uma filha de Deus. Aí vocês vão ver que em Jesus falou: quem aceitar a graça de Deus, que o amor de Deus revelou, que é Jesus Cristo, Deus deu a condição de sermos chamados filhos e filhas. E muitos acham que Adão é uma criatura, e Adão não é uma criatura. Lucas, quando ele cita a genealogia de Jesus, ele termina falando exatamente que Adão é filho de Deus. E esse filho que está lá em Lucas, no capítulo 3, é Urios. É alguma coisa legítima, formada por, e não uma coisa criada ao acaso, mas com uma definição própria para uma função específica. E Lucas deixa bem claro na genealogia de Jesus que o Adão, ele tem dizendo, porque ele vem falando filho, 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 né? Gera filho, 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 no final assim, Adão, filho de Deus. Então ele fez o Adão, que tendo a mulher a partir dele, formaria filhos à imagem e semelhança a Cristo. Porque Efésios capítulo 1, vocês vão perceber que ele fala que nós recebemos todas as bênçãos de Deus, estamos em lugares celestiais, e nós não temos que procurar bênção, porque nós já temos a salvação em Cristo Jesus, para restaurar a condição que nós estávamos mortos espiritualmente, perdidos, afastados de Deus, e agora reconciliados com Deus, nós temos que caminhar para expressar, como filhos de Deus, o que Deus quer que a gente, ou gostaria que fizesse desde o princípio, para o seu louvor, para expressar para a sua glória. Nós somos formados para isso. Perdemos isso, então Jesus veio restabelecer isso em nós. E ele termina dizendo aqui para nós o seguinte: com toda humildade e mansidão, a gente deve andar, não como a gente andava antigamente, afastado de Deus, mas agora em comunhão com Deus, reconciliado com Deus por causa da morte vicária de Jesus, pela obra expiatória de Cristo a nosso favor, e com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos, veja a palavra, diligentemente, para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo, um Espírito, como também foste chamados de uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. É sobre isso que eu gostaria de a gente parar agora, para nós fazermos uma reflexão e que a gente possa realmente meditar nisso. Nós perdemos esse contexto dessa palavra vocação, desse chamado de expressarmos, sermos filhos e filhas de Deus para expressar isso. Jesus veio trazer isso, restabelecendo isso pela reconciliação de novo, para a gente voltar a ser filhos e filhas que expressam a virtude de Deus. Isso que eu gostaria de compartilhar, e
Que os irmãos aí acompanhem, partilhem depois, analisem e a gente vai conversar sobre isso agora no nosso grupo. Efésios capítulo 4, versículo 1 em diante. Amém, queridos? Que Deus abençoe em Cristo Jesus.